Olá, nossa terra, nosso minério está no ar. Hoje teremos uma entrevista com Sérgio Morgulis, diretor do Sindicações, para falar sobre a importância dos minérios na alimentação dos animais. A gerente de pesquisa do Sinferbase fala sobre o momento atual da indústria de extração de ferro e metais básicos, além de muitas outras notícias do setor de mineração. Os minerais têm importante participação na alimentação de animais. Saiba por quê na entrevista de Sérgio Morgulis, conselheiro do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Os minerais fazem parte do organismo mineral. Alguns têm uma função estrutural, ou seja, fazem os ossos dos animais, por exemplo, e outros têm funções enzimáticas, ou seja, para fazer funcionar o corpo do animal. Eles podem ser divididos em dois grupos grandes, que são os macrominerais, que são necessários em maiores quantidades na dieta do animal, principalmente podemos falar do fósforo, do cálcio, do magnésio e do enxofre, e também podem ser divididos em microminerais ou microingredientes, que são os minerais que vão em menores quantidades na dieta, são necessários em menores quantidades, que é o cobre, o cobalto, o zinco, o iodo, o selênio, o manganês, entre outros. Existem tabelas nutricionais, as quais a gente segue, e essas tabelas nutricionais dão as necessidades diárias dos animais nas diferentes fases do ciclo produtivo. Sabendo-se as quantidades que os animais têm necessidade e sabendo a concentração desses minerais nos alimentos que os animais ingerem, se faz a suplementação para suprir o déficit que existe entre a necessidade do animal e o que os alimentos fornecem para os animais. Diferentes elementos dão diferentes sintomas, mas de uma maneira geral a grande deficiência é aquela subclínica, aquela que a gente não consegue ver e piora o desempenho dos animais. Pode chegar a níveis críticos de ter doenças carenciais, tanto a falta quanto o excesso podem gerar problemas para os animais. Todos os animais têm a necessidade de uma dieta bem balanceada em termos de minerais. O excesso também pode prejudicar. Existe uma margem de segurança entre a necessidade do animal e o excesso que pode se dar. E essa margem de segurança é relativamente grande. Alguns minerais a margem é mais estreita, por exemplo, como o selênio, e outros a margem é mais larga, como por exemplo o ferro. Mas existe uma margem de segurança e tem que estar dentro desse nível adequado na nutrição do animal. Vamos dar um exemplo, tem o raquitismo, que é um exemplo típico da falta de cálcio. Nas vacas de leite tem a febre do leite, que também é decorrência de um aporte não adequado de cálcio. Aí nós podemos ter problemas de pele na deficiência de zinco, por exemplo, ocorrência de diarreias em deficiências graves de cobre, tem problemas reprodutivos na deficiência de selênio. Então tem um inúmero, é uma lista enorme de doenças carenciais provenientes dos diferentes minerais. Naturalmente, parte desses elementos já estão na dieta, por exemplo, na pastagem do animal. Outra parte precisam ser adicionados. Alguns tem aqui internamente e outros têm que ser importados. Por exemplo, o fosfato bicálcico usado na alimentação animal a maior fonte é produzida, a maior parte dele é produzida aqui no Brasil. As fontes de cálcio são todas produzidas aqui no Brasil. As fontes de sal, cloreto de sódio, também são todas aqui no Brasil. Microelementos, vários deles são importados e não são produzidos aqui no Brasil. São importados e são produzidos aqui no Brasil, mas a forma mineral, metálica, é importada. O secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, quer um prazo maior para que seja ampliado o debate sobre o novo Código da Mineração. Ele enviou uma carta à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, pedindo a retirada do regime de urgência na Câmara e no Senado. De acordo com o secretário, são necessários mais 2 meses para analisar o projeto. O secretário discorda da proposta de haver licitação para áreas de mineração com o objetivo de estimular a concorrência. Segundo ele, os minerais do estado são areia, brita e argila e são explorados por empresas de pequeno e médio porte. Outro ponto a ser discutido, segundo Aníbal, é a elevação do teto da alíquota sobre o faturamento que será cobrado das mineradoras. A informação foi dada na coluna Mercado Aberto do jornal Folha de São Paulo. A indústria da extração de minério de ferro e de metais básicos é um dos setores econômicos mais representativos na economia brasileira. Veja a análise de Cíntia Rodrigues, gerente de pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos, sobre o momento atual do setor.
Estamos num momento de desaceleração em função do ciclo econômico internacional que estamos vivendo. São ciclos que a gente estuda, duram 25, 30 anos mais ou menos. O nosso pico foi de 2010 para 2011, quando o preço das commodities internacionais atingiu o seu topo. A gente teve o minério de ferro a $180 por tonelada. Hoje, em 2013, estamos com o minério em torno de $130 a tonelada. Mas nesse interstício ele chegou até a $80, né? Mas estamos num momento de desaceleração em função da conjuntura internacional. Mas os fatores demandantes da mineração continuam os mesmos. A urbanização, principalmente dos países asiáticos, e de grande destaque para a China, mas temos ali também Indonésia, Filipinas, e a constante necessidade dos bens minerais fazerem parte da cadeia da indústria de transformação. Então, a gente tem a siderurgia, temos a parte do alumínio, né, a cadeia toda do alumínio, o cobre, o níquel, nessa parte de transformação, fazendo ligas. Temos o nosso nióbio, o carro-chefe na exportação brasileira. O Brasil é líder na exportação de nióbio. E são minerais que estão com grande destaque para a economia mundial, levando o Brasil aí como um grande player nesse cenário internacional. Tendo em vista as crises nos Estados Unidos e na Europa, o papel dos BRICS é importante para manter o nível do mercado mundial? Os BRICS, não só como fornecedores, né, dessas commodities, mas também como economias mais estáveis. A ascensão da classe média nesses países foi o grande destaque e puderam segurar um pouco da economia internacional. Então, agora a gente está observando um pouco da recuperação norte-americana, mas não tanto da europeia. E, por outro lado, a gente observou a desaceleração da economia chinesa, mas, por outro lado, ainda é muito maior do que o crescimento esperado do Brasil, né? Então, o PIB chinês vai crescer 7,5%, e o projetado para o Brasil 3,5%. Então, é no mínimo o dobro do que o crescimento esperado para a economia brasileira. E aí os BRICS, como um todo, seguram, né, essa queda que teve na economia internacional. A expectativa é neutra no momento, em função de estarmos aguardando o novo marco regulatório ser discutido no Congresso Nacional. A gente está observando investidores internacionais atentos ao cenário brasileiro. Os investimentos que estavam previstos estão mantidos. Inclusive, temos aí a projeção para até 2016 de $75 bilhões, é o número divulgado aí pelo Instituto Brasileiro de Mineração. E esperamos que grande parte desses investimentos sejam realizados. No entanto, é normal que o investidor tenha cautela para saber como será esse cenário nos próximos 5 anos, porque é uma coisa imediata que estamos esperando para agora, mas que irá começar a refletir daqui 2, 3, 5 anos, né? Então, o ambiente regulatório no Brasil precisa de uma definição urgente para termos a concretização desses investimentos esperados para o Brasil. O aumento do poder aquisitivo das classes C e D está ampliando o consumo de ouro no Brasil. As reservas de ouro lavráveis do país alcançam 2.600 toneladas, o que corresponde a 5% das reservas mundiais de ouro. O ouro foi uma das commodities em que o preço se manteve alto mesmo durante os períodos de crise financeira e continua sendo um dos principais ativos. A produção cresceu 13,7% em 2011, passando de 58 toneladas em 2010 para 66 toneladas no ano de 2011. As comissões de Minas de Energia e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promovem audiência pública conjunta na quarta-feira, dia 7, para discutir os principais pontos do novo marco regulatório da mineração, que está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara. O texto revoga o atual código, que é de 1967, e entre as principais novidades, cria o Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração. Também eleva de 2% para 4% a alíquota da contribuição financeira sobre a exportação mineral paga pelas empresas do setor a título de royalties.
O projeto recebeu 372 emendas dos deputados. A análise preliminar do relator mostra que, entre outros pontos, elas tentam modificar das mais variadas formas a estrutura do Conselho e da agência e apresentam novas alíquotas de royalties. A audiência será às 10 horas no plenário 14 da Câmara dos Deputados. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, José Fernando Coura, vai participar do debate. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foi convidado a debater o tema. As informações sobre a audiência você verá no programa Nossa Terra, Nosso Minério. E o deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, fala agora sobre o trabalho da Comissão Especial da Câmara para analisar o novo Código da Mineração. A expectativa nossa de trabalho é uma expectativa muito grande, muito importante, porque hoje é um dos projetos de maior importância para o Brasil, que é o novo Marco Regulatório Mineral. O nosso objetivo é que, ao final da aprovação desse projeto pela comissão e pelo plenário, nós tenhamos um modelo de regulação mineral que dê segurança ao investidor, que dê segurança à sociedade de que essa riqueza, que é uma riqueza nacional, terá o seu aproveitamento da melhor forma e, sobretudo, que a sociedade seja recompensada por isso. A gente sabe da importância da competitividade do setor. O setor mineral contribuiu e contribuirá muito com o nosso país, com os nossos estados, com os nossos municípios. É um setor que tem importância da história do Brasil, desde o ciclo do ouro até os dias de hoje. Ou seja, teremos um carinho importante com a aprovação dessa matéria. A comissão foi instalada, está com os membros que já apresentaram mais de 372 emendas foram apresentadas ao projeto de lei de iniciativa da Presidenta da República. A Presidenta Dilma, que tem um compromisso grande com a aprovação desse projeto e, por esse motivo, encaminhou o projeto de lei com a urgência constitucional. A urgência constitucional promove a celeridade na aprovação desse projeto. A comissão apresentou e vai aprovar em breve o seu roteiro de trabalho, no qual serão apontados as audiências públicas que serão realizadas, as mesas redondas nos estados, ou para quê? Para que a sociedade possa debater o projeto. Nossa Terra, Nosso Minério de hoje fica por aqui. No próximo programa, nós voltamos com mais informações do setor de mineração. Até lá!